a meeting with the president and ministers because Elon is here to do something concrete to help them. So that's why he will receive a Medal of Honor from the president and the Minister of Defense. It's a huge honor to stay here with you. Thank you very much. You are visionaries. You are maybe, I think, everybody here is very happy to be here. My wife is here. Okay, thank you very much, Minister. Everybody in Brazil loves you. I love you both. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de maio de 2024, são 9 horas e 30 minutos. Há exato um ano e um dia, o Bolsonaro condecorou o Elon Musk por serviços prestados ao Brasil, e ali você viu a cerimônia em que foi dada essa medalha para ele. Esse bilionário, ele atrai muito amor, não é? Segundo o ministro de Bolsonaro das comunicações, na época, o Elon Musk é amado por todo mundo ama um bilionário, não é? O segundo homem mais rico do mundo. Por que será, não? Ele recebeu a Ordem do Mérito da Defesa, que premia pessoas que prestarem relevantes serviços às Forças Armadas, não é? E, na verdade, ele recebeu a homenagem de um general envolvido na trama golpista de 2022. A honraria concedida ao bilionário é a Ordem do Mérito da Defesa no grau de comendador, não é? Aqui é o Paulo Sérgio Nogueira, que inclusive está aí envolvido no inquérito do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, porque ele pressionou militares como ministro da Defesa. Segundo o Freire Gomes e o Batista Júnior, respectivamente, o comandante do Exército e da Aeronáutica no fim do governo Bolsonaro, esse Paulo Sérgio Nogueira, ele apoiava o pedido do Bolsonaro para dar um golpe e impedir a posse do Lula em 1º de janeiro de 2023. Enquanto isso, a empresa Starlink de Elon Musk, que é uma empresa de internet por satélite, então você capta o sinal do céu, não vem de antenas, do céu, e irradia para a Terra o sinal de internet. Há várias empresas que fazem isso, e a empresa Starlink de Elon Musk ainda dá prejuízo para ele. Starlink, braço da empresa espacial SpaceX, perde com venda de terminais e tem lucros pouco consistentes. O valorizado negócio de satélites da SpaceX, Starlink, ainda gasta mais dinheiro do que arrecada. Pessoas familiarizadas com as finanças de uma das empresas de capital fechado mais valiosas do mundo dizem que a Starlink, em alguns momentos, perdeu centenas de dólares para cada um dos milhões de terminais terrestres que vende, lançando dúvidas sobre alegações de Elon Musk, um dos principais executivos da empresa, de que o negócio está em território lucrativo. A Starlink, que fornece serviço de internet via satélite para mais de 2,6 milhões de clientes, muitas vezes exclui o alto custo de enviar seus satélites ao espaço para tornar seus números não públicos. Ou seja, ele ganha dinheiro, tem gente que fecha negócio com ele, sim. Porém, esse negócio, essa internet por satélite, ele tem que colocar o satélite lá em cima. Aí ele constrói um foguete que custa bilhões de reais, não é, de dólares no caso, para colocar o satélite em órbita para irradiar a internet naquela região, não é? Irradiar a internet
para o planeta Terra. E esse custo ele tira do custo operacional da empresa dele. Aí ela dá lucro, lógico, né? Isso se chama maracutaia em alguns lugares da cadeia. E o fato é que agora surge um escândalo para ninguém botar defeito. Um escândalo que envolve essa relação do Elon Musk com as Forças Armadas, sobretudo com o Exército Brasileiro, que continua fazendo das suas. Veja só, não é? Agora o Tomás Paiva vai ter que ir atrás desse negócio, né? O comandante do Exército e o José Múcio, ministro da Defesa, porque é um escândalo enorme. A Starlink de Elon Musk é a única empresa que atende às exigências em disputa por internet para o exército na Amazônia. O título dessa matéria, minha amiga, meu amigo, é capcioso, porque ele dá a você a impressão de que a única empresa que tem competência para fazer algo assim é a Starlink, né? Eu não sei se foi acidental ou se foi de propósito, porque se a Folha de São Paulo, que fez essa matéria, quisesse proteger o Elon Musk, em vez de fazer um título ruim como esse, que indica algo totalmente diferente da realidade, poderia não ter feito a matéria. Seja como for, vamos ver esse escândalo. Edital define série de parâmetros que eliminam a concorrência e direcionam a contratação. O Comando Militar da Amazônia do Exército abriu uma licitação de 5,1 milhões de reais para aquisição de internet via satélite com exigências que somente a Starlink, empresa de Elon Musk, consegue atender no Brasil. O edital divulgado pelo Exército define parâmetros, uma série de parâmetros que eliminam a concorrência e direcionam a contratação. Segundo especialistas, empresários e integrantes da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil, ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, os documentos definem que só seriam aceitas propostas de internet via satélite de baixa órbita com velocidade. Tem que ser baixa órbita para o sinal chegar na Terra, entendem? Via satélite de baixa órbita com velocidade mínima de 80 megabytes de download, 20 megabytes de upload e latência, velocidade de envio de pacotes de dados não superior a 100 milissegundos. Apesar de 7 empresas operarem satélites de baixa órbita no Brasil, somente a Starlink atende a todos os critérios na região amazônica, enquanto outras operadoras conseguem atingir a velocidade, mas não a latência definida no edital. É o caso da Hughes Telecomunicações do Brasil, que opera no país a constelação de satélites de baixa órbita OneWeb. É uma empresa que já está consolidada, veio antes da Starlink. A empresa questionou o Exército se seria possível apresentar proposta de serviço de internet que atingisse a velocidade exigida, mas tivesse latência um pouco maior. Abre aspas do que disse a empresa. Prezando para a maior abertura da concorrência, não atrelando somente as soluções de um único provedor de tecnologia LEO, baixa órbita da Terra em inglês, Low Earth Orbit, e valorizando a economicidade do certame, ou seja, a economia da concorrência, entendemos que soluções de baixa órbita que atendam às especificações de velocidade e franquia, mas atinjam latência máxima de até 280 milissegundos, podem ser consideradas neste certame, questionou a UGS. Ou seja, trocando em miúdos para você, essa empresa, a UGS, a OneOrbit, que é pioneira, inclusive, nesse serviço, diz o seguinte, que essa exigência do Exército não faz sentido. O produto delas é tão bom quanto e tem preço melhor e pode fazer a mesma coisa. O Exército negou a solicitação de abertura da licitação. Abre aspas, para o dia a dia de uma empresa ou de um órgão público, a diferença de latência de 100 milissegundos para 200 faz pouco ou nenhuma diferença, aqui não, diz a empresa. Para o dia a dia de uma empresa ou de um órgão público, a diferença da latência de 100 milissegundos para 200
milissegundos faz pouco ou nenhuma diferença, disse Fabio Steibel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Faz muita diferença se você é um gamer ou opera na Bolsa de Valores. Ele avalia que não faz sentido definir uma latência máxima que elimine a concorrência sem demonstrar no edital da licitação os motivos claros que justifiquem os parâmetros estabelecidos. O que me parece, diz esse executivo da empresa que está questionando a licitação, o que me parece é que as exigências estão desrespeitando as regras de proporcionalidade. O quanto você pede tem que ser proporcional ao tanto que você precisa. O Estado precisa justificar porque está restringindo a concorrência, completou o executivo da OneOrbit. Em nota, o Exército diz que os parâmetros foram definidos após realizar pesquisas de mercado e verificar as suas necessidades operacionais. Serão 104 pontos de instalação de antenas, 164 em lugares fixos e 40 para uso itinerante, ou seja, para uso em qualquer lugar, e 64 em lugares fixos. O uso da tecnologia de comunicação por meio de satélites de baixa órbita tem se mostrado capaz de atender aos requisitos de conectividade das aplicações militares, em particular na região amazônica e na faixa de fronteira, tais como aplicações de vídeo para acompanhamento de operações em lugares remotos, telefonia IP, videoconferência, acesso a sistemas corporativos, administrativos e operacionais, afirmou o Exército. Ao todo, 13 empresas apresentaram propostas na licitação aberta pelo Comando Militar da Amazônia. Somente 3 delas são revendedoras autorizadas pela Starlink. Uma delas, a Pulsar Brasil, apresentou o menor preço. As outras 10 são micro e pequenas empresas que dizem vender soluções de internet, mas não têm permissão da Starlink para comercializar seus produtos. Sócios da empresa Marques Tecnologia, que também participou do pregão, Rogério Claudionor Marques, afirmou que o edital só poderia ser atendido por empresas que vendessem antenas Starlink, a exigência do edital do Exército, que só empresas que operam com produtos da Starlink, porque ele não está comprando direto da Starlink, está comprando de empresas que representam a Starlink. Ele vai escolher uma, são várias. Do jeito que eles amarram o edital, não tem como, nem as empresas que são detentoras de satélites no Brasil. Naquelas especificações, se não mudar, eu só vejo a Starlink, disse esse executivo da Marques Tecnologia. Questionado se a empresa dele tem autorização para vender antenas Starlink e como forneceria o serviço ao Exército, o empresário afirmou que não poderia responder. Em nota, a Anatel disse que empresas autorizadas pela agência para atuarem como prestadoras de serviço de banda larga precisam fechar contrato de provimento de capacidade com exploradores de satélites autorizados no Brasil. A Starlink é um projeto de desenvolvimento de satélites da empresa do Elon Musk. A empresa de Musk consegue ter o melhor desempenho de velocidade e latência entre as concorrentes por unir uma constelação com grande quantidade de satélites e operá-lo em baixa órbita. E o executivo da empresa concorrente da Starlink, o Fabio Steibel, ressalta que em assuntos militares usar serviço de telecomunicação estrangeiros é desaconselhado. Amanhã os Estados Unidos podem proibir o Brasil de operar os satélites do Elon Musk, porque são dele. E ele corta o sinal de lá dos Estados Unidos, ele aperta um botão e corta o sinal. Abre aspas, há um risco nesse negócio. Quando você coloca internet em determinado local, você dá informação para o operador do sistema. Ele vai ver onde está a presença militar, onde está a fragata da Marinha que usa Starlink quando determinado local está desassistido. Esse tipo de serviço não foi desenhado para ser seguro, completa o executivo do concorrente do Elon Musk. Então veja, minha amiga, meu amigo, o tamanho desse escândalo. E, na verdade, estava quase passando batido. O intuito desta reportagem é mostrar que isso está passando batido e, atenção,
ministro Tomás Paiva, presidente Lula. Atenção a essa negociata inaceitável que prejudica o Brasil e inclusive prejudica a defesa do nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.